Tá joia. Agradeço então a atenção e a gente pode até fazer essa demonstração de novo, até porque é cotidiano. Vai ficar simples no dia a dia das pessoas com deficiência visual. Olha isso. Agora eu creio que vocês estão conseguindo enxergar inclusive a tela do notebook, onde está o conteúdo da revista. Eu vou fechar esse programa. Podemos fazer isso porque isso é feito com facilidade. Então, repetindo. Pegamos uma revista que estava aqui disponível, a revista Linha Direta. Abrimos numa das páginas dessa revista, onde tem um texto de interesse desse aluno com deficiência visual. Vou pedir a colaboração da Joana, do Senai, que todo mundo conhece, para me ajudar aqui e ter acesso imediatamente com a ajuda desses equipamentos, né, que são da Freedom Scientific, da Teca Assistiva, a mesma marca do JAWS. Então a Joana agora até já sabe qual é o botão, né, Ju? Clicou aqui. E ela clicou o botão, esse botão no meio, o escaneamento passa a acontecer imediatamente. E imediatamente ela vai ter acesso a esse texto nessa linha Braille. Eu vou pedir, por favor, que você deixe a leitura iniciar. Criança versus tecnologia. Tem visto pais orgulhosos por seus filhos usarem a tecnologia como forma de diversão. Porém, essa atitude... Então, eu creio que vocês também estão ouvindo em áudio. Eu vou dar um pause. Vou retirar a revista, porque o texto já está escaneado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar esse cursor no início do texto. Criança. Na revista está escrito também criança versus tecnologia. Isso. Joana já está lendo criança aqui em Braille. Lê o comecinho então, por favor. Bem aqui no início está um código JCHP. Isso, é um código de geração. É um código. Aí depois deu espaço, vem escrito criança cadê? Versus tecnologia. Perfeito. Acabou. Então o que acontece? O texto da revista está imediatamente disponível em Braille. E aí, se a gente soltar o pause, Ju, o computador vai passar a fazer essa leitura. Você pode acompanhar também um pouquinho a leitura, não tem problema. Mas depois a gente vai verificar que, na verdade, quem conduz esse texto é você, tá? A gente só vai fazer o texto correr para o pessoal que está lá do outro lado poder verificar que o texto está todo em Braille aqui. Então, ó. Cabeçalho, criança versus tecnologia. Tem visto pais orgulhosos por seus filhos usarem a tecnologia como forma de diversão. Porém, essa atitude tem consequências gravíssimas, não só para o desenvolvimento pessoal da criança, mas também para a sua vida acadêmica. A criança precisa brincar e não é preciso ser nenhum. E agora a gente vai dar o pause de novo, gente, para verificar o seguinte. Eu pude ler o texto aqui na revista, o texto está disponível no computador. E na linha Braille não tem nada. E o JAWS, ele joga esse texto para a linha Braille. Então o que ocorre? Eu vou colocar ele disponível aqui na linha Braille. Agora tem. Agora tem, Ju? Agora tem. Então lê esse mesmo trecho em Braille, sem áudio agora, por favor. Ó, aqui está escrito assim, ó, o código no início, que é JD, mudou o código, tá? JDCP, aí depois veio TEN, isso é inglês, HO, aí veio um OTIL aqui. TNHO. Mas veio... Mas tá aqui, ó, o OTIL junto, então ficou emendado, entendeu? Mas aí depois tá escrito uma barrinha, STO, pais, depois deu pais aqui, que é os pais, né? Orgulhosos por seus filhos mantém... Usarem tecnologia como... Isso, perfeito. Acabou. Então a gente verificou o seguinte, o mesmo texto que está disponível em minhas mãos na revista, está no computador, e está disponível em Braille para a leitura da Joana. E olha que interessante, ela não precisaria ficar acompanhando naquela velocidade do software leitor de tela. Então agora eu vou te apresentar uma primeira tecla aqui, Ju, olha que interessante. Que você pode,
E talvez vocês consigam verificar na tela que à medida que ela vai apertando essa tecla para baixo, o texto vai descendo também em braille. Então agora a gente está no começo do próximo parágrafo, Ju. Pode pular o código e ler direto a frase. Chegou uma excelente pergunta para a gente aqui, né? Que eu já vou responder. Fala, Ju. Peraí, tem um... Engraçado. Esse nome aqui tá assim, ó. A-L-U... N-O. Não, tá Q. Q-E. Tem a sua disposição... O aluno tem à sua disposição... Muitas opções tecnológicas de estudo e... Isso, e aí você daria continuidade ao texto, Ju. Pesquisa. Então, o caso é o seguinte. Chegou uma ótima pergunta aqui. De que forma o pontinho braille aparece no aparelho? É desse equipamento, Walter, que a gente veio falar hoje. Esse equipamento chamado linha braille, ou o nome em inglês é ótimo, é Braille Display. É um display. Então, tudo que a pessoa que enxerga percebe na tela, né? A gente percebe lá as letras para cima e para baixo. Nessa linha Braille ou Braille Display, o aluno com deficiência visual vai poder verificar todo o texto disponível em Braille. Mas esses elementos que formam os pontinhos, o que é? Um metal, é cerâmica, o que é? Ele é como se fosse um clichê aqui no Braille para nós. Isso. E qual a sua sensação tátil? Você acha que é o quê? Não, ele que material é? Ele é legível. Eu acho que aqui... Ele é legível? Ele é bem legível. Ele é bem legível? Não é confortável. É confortável. É confortável. Tranquilo. E que material ele parece? Ele parece um braille no alumínio. Parece um alumínio. A gente pode dizer que é um plástico ultra resistente. A gente tem linhas braille, como aquela do rapaz, por exemplo, da Petrobras, ele usa 3 anos. O pessoal do Itaú já usa 10 anos. No exterior, esses equipamentos eram buscados no exterior porque ele está acostumado a viajar e tal. E hoje estão aqui disponíveis pela Teca Assistiva, que traz esses equipamentos e eles são todos compatíveis. Então vocês verificaram que a gente escaneou imediatamente, o texto aparece no computador e aparece em braille. E a Joana, eu vou te ajudar aqui, ó, ela pode subir e descer no texto em braille. No texto em braille. Tá certo? Uhum. Muito bem. E ele vai aparecendo na linha toda aqui. Ele vai aparecendo sempre em braille, sempre disponível para esse aluno. Outra coisa muito bacana. O aluno também pode navegar em braille, Joana. Então, Arquivo, abrir. Quando aqui está escrito abrir, na linha braille vai estar escrito abrir. Quando aqui está escrito salvar, na linha braille vai estar escrito salvar. Ou seja, é um braille display, Walter. Tudo que a gente enxerga na tela do computador, esse aluno cego vai aprender a utilizar em braille. No filme anterior, e o filme fica disponível para todo mundo assistir depois, né? Okay. Nesse filme, a gente verifica crianças do ensino fundamental usando a linha braille pela primeira vez. A gente faz questão de andar com isso, com esse filme, de criança utilizando, porque para nós que enxergamos, Walter, às vezes parece muito complexo, muito complicado. Mas para a criança, uma criança cega, um aluno, os jovens, né? A minha filha aprendeu a usar o smartphone antes que eu. Já descobriu onde fotografa, como usa e tudo. E para a criança cega, deficiente visual, vai ser a mesma coisa. É igual eu lá no meu celular, né? Também, né? Que você falou, né? Uma criança em casa, ela vai descobrir como usa antes que a gente. E esses alunos jovens vão adorar. Tem um rapaz no filme, inclusive, que ele fala assim, puxa, eu posso ler além do livro do ensino fundamental? Eu posso ler gibi? Pode ler gibi, pode ler Harry Potter, pode ler sua revista predileta, pode ler tudo em braille. É um super incentivo para os alunos todos com deficiência visual. E eu quero continuar mostrando só mais alguns detalhes, Walter, que é o seguinte. Esse mesmo scanner, Joana, que permite então acessar todo o conteúdo em braille, o scanner, sozinho, sem a linha braille, ele vai permitir atender o aluno com baixa visão. Baixa visão. Baixa visão. Configurações de baixa visão. Diálogo. Aumentar tamanho. Botão. Então eu estou abrindo aqui o módulo baixa visão.
Estou abrindo o módulo Baixa Visão, Diminuir tamanho, botão onde será maior, possível maior, aumentar Maior. o tamanho da letra, maior, e além de aumentar o tamanho da letra, Ju, mudar branco o ligado, contraste. preto, E isso é super individualizado, né? Cada aluno com baixa visão prefere um determinado verde contraste ligado, preto, para trabalhar, Uhum. e ele já tem essa amarelo possibilidade ligado, preto, de passar a enxergar. Isso também está no filme lá, tem uma criança, né, ali no filme, que ela acha o contraste ideal, pronto, ela passa a ler. E sempre com contato com ortografia, né, professor, que é tão importante, né? Que é tão importante para realmente essa pessoa ter leitura, ter desempenho no trabalho, amanhã poder fazer uma prova, poder crescer na carreira. Uma última característica que eu gostaria de mostrar nesses equipamentos por é o favor, seguinte. atenção, diálogo, salvar, Fechei o software do scanner, tá certo? E agora eu vou ligar exatamente o JAWS, né? E na verdade os dois poderiam estar ligados em paralelo. Eu só desliguei o JAWS para ele não falar em cima do filme, tá? Liguei de novo. O JAWS for Windows está pronto. Botão iniciar para abrir, pressione Enter. Muito bem. E com o JAWS ligado, professor, eu vou abrir, olha que interessante isso, um arquivo DOC. Microsoft Word, script 1.doc, Microsoft Word, impressão, campo de... Eu creio que a Joana já consegue verificar o que está escrito na primeira frase desse DOC. Opa. Deixa eu voltar aqui. Mudou um pouquinho. É. Porque ela está acompanhando agora em braille o que está acontecendo no computador. Bom dia, senhor. É isso mesmo? É isso aí. Bom dia, senhor. É isso aí. Empresa. Bom dia, senhor. Empresa? É a empresa. Empresa de malçado. De calçado. De calçado. É isso aí. Bom dia, Bom senhor. dia, senhor. Empresa de calçado. Aqui, Walter, a gente está simulando o script de call center. Então, olha que coisa. Acabei de ligar essa tela, a Joana não conhecia. Veio no sistema. O que está escrito então? No começo? Bom dia. Bom dia, senhor, empresa de calçado. Então, imediatamente, esse operador, né, que é, Joana, te agradeço por estar aqui simulando, ele teria acesso a esse texto imediatamente em braille. Então, ele poderia atender uma pessoa que acabou de ligar, de acordo com o script determinado pela empresa, lá no sistema da empresa. Às vezes o sistema está em microsiga, às vezes está em Delphi, não tem problema. Como você falou no início da aula, o JAWS, ele vai ler o que quer que seja nesse sistema. Às vezes a gente enfrenta problemas com a equipe de TI da empresa, que fica meio que na dúvida, será que vai funcionar? Tem questões de segurança, tem chaves de segurança, mas a gente tem a equipe preparada para isso. A equipe de desenvolvimento do JAWS está localizada lá em São Paulo, preparada para isso, inclusive para colocar, para funcionar scripts, Walter, quando for o caso de alguma coisa não ser lida. Entrou no sistema, leu em braille. Bom dia, senhor, empresa de calçados. Muito bem. O sistema também poderia trazer uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia. Os números, né? Então, por exemplo, os números de um cartão de crédito. Porque a pessoa vai decidir comprar o produto. E agora, vamos verificar se a Joana consegue, Joana, ter acesso a esses números que a gente acabou de digitar aqui. A Joana não viu, né? Joana, obrigado, uma colaboradora com deficiência visual. Isso é maldade, né? Maldade. Mas tudo bem. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. 3, 4, Olha lá. 5, 4, 3, espaço. Isso. Então, todos nós na sala enxergamos aqui, né, os números que eu digitei de um cartão de crédito, mas a Joana não tinha visto. Digamos que o sistema trouxe esse número para ela. Pronto, está em braille. Ela está tendo acesso a esses números em braille imediatamente. Agora imagina, olha que bacana, Joana, esse cliente ele vai falar assim, por favor, corrige, porque o número está errado. A linha braille, ela te traz, deixa eu ver se a gente consegue fazer juntos aqui pela primeira vez, ela te traz essa possibilidade de você clicar, olha lá, você clicou, tá sentindo esse cursor? Uhum.
Tá piscando no seu dedo? Tá. O ponto braille fica subindo e descendo no dedo da Joana, indicando onde está. E eu estou enxergando aqui também. Onde é que está o cursor? E aí a Joana sabe, então, qual o número que ela precisa corrigir. Ele vai falar assim para você, olha, depois do 6 é um outro número. Ou depois do 6 tem uma letra. Ela entrou, aí ela pode dar espaço aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Eu vou dar bastante espaço para vocês perceberem. Ah, tá. Enfim, a gente deu espaço aqui e ela vai poder escrever, Joana. E agora sim. Esse aqui é o teclado Perkins, que você já conhece da máquina de escrever braille. Olha que interessante. Esses teclados aqui. É o teclado Perkins. Então você pode usar o teclado Perkins para escrever. Você acabou de escrever A, né? E usando o teclado Perkins dos pontos braille, você pode escrever em braille no meio do script da empresa, pode mandar salvar, ou seja, é o que a gente chama de acesso imediato em braille. A pessoa fica conectada em braille, podendo interagir com o sistema da empresa e interferir no sistema da empresa, né? Que é o que acontece com todos nós que enxergamos, né? A gente está ali não só para ler, para ter acesso ao texto, mas também para colaborar, para contribuir na empresa. Então a gente acha que realmente pode ser assim uma chave transformadora da relação do aluno, né, com a instituição de ensino, simulando o que ele vai encontrar nas empresas daqui a pouco, né? No filme tem a referência também dos bons profissionais aí do mercado que falam dessa tecnologia toda lá, e a gente espera que em breve essa realidade esteja também implantada aí para o futuro, para o sucesso dos alunos do Senai. Tá joia? Tá legal? Eu só quero mostrar mais um produto Esse scanner faz um relevo? que tem a ver com essa realidade toda. Surgiu uma dúvida aqui interessante. A Joana perguntou o seguinte: se o scanner, ele vai trazer também imagens, por exemplo, né? Em relevo. É a nossa maior dificuldade. Correto. E aí eu trouxe um exemplo, não é o scanner quem vai fazer isso, mas é uma outra solução tech-assistiva que chama máquina fusora. Então, eu tenho aqui, ó, um desenho que foi impresso direto do computador. E eu vou pedir, por favor, vou colocar ele aqui em cima, Ju, que a Joana, ela está tateando essa imagem e ela não vai achar... Que não tem nada. Não tem nada. Não. Essa mesma imagem, ela é passada pela máquina fusora. Vocês vão ver a máquina fusora funcionando logo no início do filme. E aí eu vou colocar aqui essa mesma imagem e a Joana já vai perceber que tem alguns elementos na folha. Opa, geografia. Legal, então ela já encontrou inclusive uma legenda em braille. Geografia. O que será esse desenho que está embaixo de onde está escrito geografia? Mapa do Brasil. Ah, bacana. Então, o mapa do Brasil está aqui com a legenda geografia, né? Joana, onde será que está o Amazonas nesse mapa do Brasil? Deixa eu ver. Aqui? Então o Amazonas está lá, nesse lado oeste do Brasil, esse grande estado, né? Maior estado de extensão territorial do Brasil está aqui. Uhum. Tem um desenho também ao lado, que eu vou pedir para a Joana ler a legenda lá em cima, está em braille. Geografia. Essa legenda começa aqui, ó. Ah, tá. Desenho técnico. Desenho técnico, né? Uma matéria tão importante, tão presente na vida, né, de quem estuda no Senai. E aí, importante o seguinte, nós que enxergamos, a gente está sempre praticando o conhecimento das imagens e das imagens bidimensionais. Para um aluno que esteja vivenciando isso pela primeira vez, como a Joana está simulando aqui, então eu diria o seguinte, é um desenho técnico. Olha que interessante, tem uma haste superior. Consegue sentir, Ju? Isso. Olha lá, tem uma haste superior. Uhum. Tá bem bem. Depois tem uma haste vertical. Isso. E olha que interessante, tem aqui uma peça que ela tem o formato de um C. Ela vai dando um contorno. Vai aqui, dando ó. um contorno. Então, numa mesa que estivesse aqui, ó, essa morsa, ela pega por cima e
por baixo Contorna, nesse desenho. É como se fosse aqui numa bancada, ela vai contornando, né? Exatamente, ela pega e contorna a bancada, né, Exatamente. para essa peça poder estar encaixada ali. Olha que interessante, né? A gente pensar que essa pessoa com deficiência visual pode sim participar dessas etapas da atividade, do trabalho, ter o entendimento de uma peça, de um layout, do desenho geral de uma empresa, tudo isso. Então também é um outro recurso muito interessante. Então a gente viu o seguinte, textos em braille e em texto ampliado, em braille para pessoa cega, texto ampliado para pessoa com baixa visão. E os desenhos tirados da máquina fusora. E aqui está escrito Senai. Ah, tá escrito Senai também, Achei porque aqui, traz ó, Senai. a logomarca do Senai, está aí traduzida em braille. Foi não, Jé? Como é feita a leitura em equação matemática de diversas situações? Certo. Matemática é um caso que dá um capítulo e talvez uma apostila, professor. Ah, foi não. Braille e matemática. Então, Joana, a gente sabe o seguinte, que praticamente praticamente não, absolutamente todos os números, né, podem ser expressos em braille. Sim. Isso é ponto pacífico. Números e sinais. Números e sinais. A partir daí, todas as equações, elas podem também ser expressas em braille e devem ser assim expressas, né? E além disso, a gente pode ter o apoio dessa sinalização em relevo para gráficos, por exemplo, para parábolas. Então, eu creio que isso pode ser uma apostila aí, né? Ficar na perspectiva de ter uma apostila específica para isso. E posso adiantar que tem um professor do Senai, numa cidade de São Paulo, eu vou tentar lembrar qual não sei se é de Itu exatamente, Campinas, Itu, que ele está num estágio avançado, trabalhando matemática em braille. E aí eu vou ter a satisfação de colocá-los em contato para a gente fazer aí. Professor Gerson? É o Gelson, né? Foi meu pra professor gente de fazer. matemática em Itu. Fantástico, fantástico, para a gente fazer Um grande professor. essa interlocução. Um último produto que eu quero aproveitar a ocasião para mostrar, dessa empresa que a gente representa também, que é a Freedom Scientific, é essa pequena lupa. Essa lupa, eu vou pegar aqui a revista, para mostrar que um aluno com baixa visão, ele poderia pegar aqui essa lupa, tentando virar para a câmera. Uma lupa eletrônica? É uma lupa eletrônica, então eu estou mostrando aqui o conteúdo. Você tem que chegar bem pertinho, vamos ver. Amplie para a lupa. Eu vejo aqui onde eu estou, né? Certo. Peraí. Então, eu creio que vocês podem verificar aqui uma quantidade de textos. Veja, está na mão, está fácil de utilizar. E aí eu posso aumentar esse texto, diminuir o texto, andar com a lupa para a esquerda, para a direita. E uma coisa tão importante para o aluno com baixa visão, mudar o contraste. Isso. Então esse é o branco no preto, preto no branco, amarelo no preto. Né? Tem toda essa possibilidade, sempre com a possibilidade também de aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Olha como fica grande aqui, olha que interessante. E um outro formato de utilização dessa mesma lupa é dessa forma. Então, tem essa outra empunhadura aqui também, que é bastante prática, que daria até para ajudar na visualização de peças. Né? Então, de novo, mudar o contraste. Né? Aqui, ó. Amarelo no preto. Ou mesmo a visão real. Aqui a visão real. E com a possibilidade sempre de aumentar. Bacana, né? Muito bem. Então é isso. Professor Walter, Joana, quero agradecer muito essa oportunidade. Okay. Quero dizer que a gente está disponível. Tem os contatos da Teca Assistiva no website. Okay. E a gente está em contato direto aqui também com o pessoal do Senai Nacional
E temos uma pergunta para você. Pois não. E nós estamos, eu espero, psicologicamente preparados para ouvir a resposta. Diga-nos, a começar do JAWS, sobre a questão de preço. Inclusive, com relação ao JAWS, o que você citou, o fato de que quando se adquire mais licenças... Uma quantidade, está certo. Diga. Não, tranquilo. Todos os produtos de tecnologia assistiva, eles têm um preço significativo por duas razões. Uma primeira razão é que são produtos de grande precisão, né? Então, aí eu me lembro também do meu tempo de técnico, né, da bancada de metrologia, e a gente sabe que isso acaba implicando em custos. O Braille, por exemplo, ele é produzido nos Estados Unidos, no norte da Europa. A gente está planejando ter fábrica no Brasil, já temos projetos em andamento com isso. Mas uma questão que a gente vai fazer, de produzir tecnologia que tenha alcance mundial, né? E não entrar num caminho de tecnologia que daqui a pouco vai deixar a pessoa isolada no Brasil. A gente tem que sempre ter essa perspectiva. Então, essa é uma questão. E outra questão é a questão da escala. Quanto mais produtos a gente puder colocar no mercado, quanto mais a gente puder conectar as pessoas em Braille, mais barato esses produtos vão ficar. A gente tem esse compromisso, a gente tem essa vontade. Então vamos aos preços. O scanner com voz, ele é da ordem de R$ 1.990. O notebook é um notebook que tem aí, ou um desktop. O JAWS é sempre um produto que vai funcionar compatível com Windows, então vocês imaginam, né, toda a compatibilidade, a gente falava disso no início da aula. A linha Braille não é uma placa de computador que funcione para dar esse Braille, para dar esse ponto com essa precisão. É um mecanismo quase artesanal que faz esses pontinhos, Jonas, subirem e descerem. Então, são equipamentos a partir de R$ 17 mil. Pra vocês terem uma ideia, uma impressora Braille hoje, da mais barata, ela custa R$ 17 mil. Só que ela não põe a pessoa conectada diretamente. Então, eu acho que está faltando esse passo, professor. Entendi. Que o aluno esteja conectado em Braille para depois ele poder pedir a impressão, para ele ter sempre o Braille na vida dele. Mas a linha Braille, então, a partir de... A partir de R$ 17 mil. Aí eu estou falando de uma linha que é metade dessa, que chama Focus 40, porque são 40 células Braille. Essa aqui é a Focus 80, que são 80 células Braille. E para todos esses produtos, com certeza, vocês podem esperar vantagens de preço para compra em quantidade. Inclusive, eu tenmo falado aqui um pouquinho com o pessoal na Central, né, no Senai Nacional, porque se a gente puder articular essa compra, né, uma eventual compra conjunta, vai trazer grande vantagem de preço em todos os produtos. O JAWS hoje ele está com a licença em R$ 5.800. A gente segurou esse preço quanto pôde aí em R$ 4.500. Quando a gente pegou a representação, e aí tem acordos internacionais para manter o produto atualizado com Windows. A gente tem que cumprir com isso, a gente tem que manter uma equipe dedicada. Quando a gente pegou, o JAWS custava R$ 10 mil, para você ter uma ideia. A gente conseguiu baixar o preço para R$ 4.500, mas agora o dólar explodiu, não deu para segurar, a gente levou para R$ 5.800. Mas podem ter certeza que a gente tem sempre esse compromisso. Inclusive, para o próprio JAWS, eu quero fazer uma proposta centralizada que vai trazer grande vantagem. Pode esperar isso. Vai trazer grande vantagem para cá. Pois sim. Tá bom? Pois é. O retrato pode ser impresso nessa impressora e passado na máquina fusora? Com certeza. Excelente pergunta. Um retrato pode ser passado aqui para o relevo na máquina fusora. Olha que interessante, Joana. Estava eu numa feira de tecnologia em São Paulo, na Reatec, e aí me chega um rapaz com uma máquina fotográfica a tiracolo. E eu olhei para o rosto dele e percebi que era uma pessoa cega, né? Uma pessoa com deficiência visual. E eu perguntei, porque a gente nunca tem certeza. Falei, olha, eu tenho a sensação que você é uma pessoa cega, é isso mesmo? Ele falou, sim, eu sou uma pessoa cega. Falei, nossa, mas então o que você está fazendo com uma máquina fotográfica a tiracolo? E ele falou que ele é do grupo de cegos que fotografam, no Senac de São Carlos. E aí ele contou, então, que eles já têm essa interação com a tecnologia, com imagem. Eu mostrei imediatamente para ele um desenho da fusora, que era uma sala em perspectiva. E ele percebeu a perspectiva. E ele percebeu que havia pessoas naquela sala. Eu falei, mas como você consegue? Você nasceu cego? Sim, ele tinha nascido cego. Mas estudando fotografia,
ele aprendeu que os volumes que vão diminuindo ao longo de uma linha, alinhados ao fundo, eles dão essa noção de perspectiva, de profundidade da sala. E eu fiquei maravilhado com isso. A gente patrocinou, então, a primeira formação desse curso de alunos que fotografam no Senac, em São Carlos. Cada um deles fez um retrato do companheiro. Um retrato do companheiro, então eles puderam, pela primeira vez, se conhecer. E saber como eram as pessoas que estavam no curso. Então é muito interessante. Um retrato, ele vai passar por uma etapa de tratar um pouco essa imagem para que as linhas, Ju, fiquem evidentes. Da mesma forma que no mapa do Brasil. Certo. Mas é absolutamente viável. Retrato, fotografia, as peças, os desenhos técnicos, tudo isso é viável trazer para o alto relevo. Perfeito. Tá bom? Mais alguma pergunta aí, Jane? O sistema faz leitura das posições em coordenadas? Coordenadas. Ele está falando por causa de geografia, leitura de geografia. Ah, ok. Sim. Eu creio que vai precisar uma interação do relevo com o braille. Algo semelhante com o que a gente fez aqui. Porque a gente pegou um desenho em relevo e colocou legendas em braille. Isso é absolutamente viável, ok? Alguém quer falar? Temos um microfone aberto, já foi fechado. Pois não. Pessoal, mais alguma pergunta? Já chegou aí no WhatsApp? E-mail? Tá. Gente, eu quero agradecer muito, tá? Deu meu horário também. É verdade. E eu sei que você tem coisas importantes a continuar tratando. Fique tranquilo. Você é importante. Imagina. Você veio trazer também. Eu quero agradecer. Importantes são esses alunos, Joana, Walter, obrigado demais. Bondade. E o A gente desempenho está de vocês. sempre à disposição, né? Eu que Precisou, agradeço. a gente está aqui. Tá joia. E só para informar os docentes que estão assistindo, a linha Braille, quando ela não tem o Braille em cima, ela parece uma tábua assim com plástico em cima. Para a pessoa entender o que eu estou falando. E o Braille aqui, ele é bem legível. A pessoa que tiver dificuldade para a leitura do Braille, sentir o Braille apagado, ela vai sentir o Braille bem aceso. É bem tranquilo isso aqui. Ok. Bem, pessoal, eu quero uma vez mais agradecer ao Alessandro, da TEC Assistiva, pela exposição dele. Ele veio de São Paulo, especialmente para participar aqui conosco. Já faz tempo que ele fez esse contato, se dispôs a vir. E eu não vou dizer para vocês que isso é comum, isso é especial, isso é raro, por assim dizer. Essa exposição dele de vir aqui se dedicar. Eu ia mostrar um vídeo para vocês com essas tecnologias e ele veio e fez essa apresentação aqui tão ampla, tão elucidativa, né? Então, uma vez mais, obrigado, Alessandro. Ele tem uma reunião agora com o pessoal do Senai, vai sair. Gente, obrigado. Eu vou desmontando aqui, fiquem à vontade. Tá bem, nós vamos para os nossos comerciais e não tem comerciais, né?